O vídeo de hoje é dirigido a profissionais e estudantes de psicologia, serviço social e outros que pretendem um dia fazer parte das equipes técnicas do SUAS. Existem incontáveis ferramentas e metodologias para o diagnóstico da situação sociofamiliar. Hoje vamos falar de uma delas, uma ferramenta bem interessante para pensar o diagnóstico sociofamiliar, que é uma das primeiras etapas quando a gente inicia um processo de atenção qualificada a uma família. Essa ferramenta serve tanto para CRAS quanto para CREAS e abrigo. É uma forma de olhar para as famílias a partir de 3 dimensões: estrutural, relacional e funcional. O vídeo é baseado em um artigo científico que você pode baixar aqui nas referências, abaixo da descrição no YouTube. E eu sugiro que você baixe, porque assim como foi bem útil para mim, acho que vai ser para você também. E além de ser usado para o diagnóstico sociofamiliar, esse material também pode ser uma inspiração para construir um roteiro de plano de acompanhamento individual, PIA, ou familiar, o nosso querido PAF. Então, vamos lá para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. E aí, pessoal de Suas Conversas, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, a gente deu uma geral no assunto PAF e diagnóstico sociofamiliar. Se você não viu, confere aí no card. Eu comentei que existem infinitas ferramentas, tanto de plano de acompanhamento individual e familiar, quanto de diagnóstico sociofamiliar, e que eu não tenho nem de longe a pretensão de chegar perto de esgotar essas ferramentas. Mas eu quero compartilhar algumas que foram úteis para mim. Mas antes de falar mais sobre isso, eu peço a você que curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal, ativando o sininho das notificações para ser avisado quando eu coloco vídeo novo por aqui. Também siga a gente no Facebook e no Instagram para ficar informado dos cursos com inscrições abertas. Como eu já comentei, eu gosto muito de utilizar uma história de vida, enfim, fazer uma pergunta aberta para a família nos contar, entre aspas, a vida dela, para que a gente veja os elementos importantes para analisar a situação sociofamiliar. Se a gente pensar bem, a história de vida é, na verdade, uma fonte de dados. A família, geralmente através do representante familiar, vai falando, vai contando a sua história. Enquanto isso, como eu digo, a gente espicha os ouvidos e presta atenção em quem são as pessoas significativas, os eventos de vida significativos, algumas decisões importantes que impactaram a vida daquela família, dentre tantas outras coisas. Outra ferramenta que eu gosto muito como fonte de dados é o genetograma familiar. Na verdade, para mim é bem difícil fazer um diagnóstico sociofamiliar sem um genetograma. Eu sou uma pessoa bem visual, então com o genetograma eu consigo montar meio que um mapa mental da família. Assim como quando a gente faz um diagrama de vínculos ou um ecomapa, que também são ferramentas interessantes sobre as quais a gente pode falar um dia desses aqui. Se você não lembra do genetograma familiar, é aquele que a gente estudava lá no ensino médio, na biologia. Em alguns cursos de psicologia, não sei se em todos, no meu pelo menos tinha, mas não sei como estão os currículos de psicologia agora, porque afinal eu já me formei faz mais de 15 anos, a gente estudava genetogramas também na disciplina de genética. Tínhamos uma disciplina de genética do comportamento e naquela disciplina a gente tinha contato com o genetograma também. Eu gosto muito desse livro aqui, de psicodiagnóstico. Embora ele tenha mais avaliações para serem usadas na clínica, ele tem um capítulo bem legal sobre o genetograma familiar. A professora Jurema Alcides Cunha, que organizou ele, infelizmente já faleceu, mas acho que tem uma edição mais nova do que essa minha. E o capítulo sobre genetograma familiar é bem sucinto e bem esclarecedor. Mas enfim, você encontra esse assunto em vários livros e artigos, não é difícil achar. Então veja que tanto a história de vida, quanto o genetograma familiar, quanto relatos de visitas domiciliares, leitura do prontuário da família, caso ela já tenha histórico de atendimentos no CRAS ou no CREAS, ou histórico de acolhimento, são instrumentos de coleta de dados, são fontes de informações. Só que um diagnóstico é mais do que isso, ele é mais do que coletar dados. Um diagnóstico envolve principalmente analisar os dados coletados. E essa análise é técnica e precisa estar fundamentada.
E é aí que entra essa ferramenta bem bacana que me ajudou muito e que eu gostaria de partilhar com vocês, que é a análise da situação familiar com base nessas três dimensões: estrutural, relacional e funcional. Eu tive contato com essa forma de análise quando encontrei esse artigo, que você pode baixar aqui nas referências do vídeo no YouTube. É um artigo da psicóloga Adriana Nogueira, especialista em gerência de assistência social. Esse artigo derivou do trabalho de especialização dela, sob orientação da professora doutora Maria Lúcia Miranda Afonso, que também tem uma produção e uma experiência muito grande na área da assistência social. O artigo foi publicado na revista Psicologia e Práticas Psicossociais em 2006 e aborda a responsabilidade da família pela defesa dos direitos de suas crianças e adolescentes, tendo em vista a corresponsabilidade e os papéis complementares do grupo familiar, da sociedade e do Estado. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam que a família, ao lado da sociedade e do Estado, é corresponsável pela proteção de suas crianças e adolescentes. No entanto, historicamente, o maior nível de exigência e, por que não dizer, de culpabilização, tem recaído sobre a família, em especial sobre as famílias pobres. Os outros entes, particularmente o Estado, se desresponsabilizam dessa tarefa. Aliás, a gente já falou desse tema aqui nas suas conversas nesse vídeo do card, quando falamos de matricialidade sociofamiliar e familismo. Citando outra autora bem importante, que é a Irma Rizzini, o artigo pontua que no Brasil, crianças e adolescentes dependem quase exclusivamente dos recursos que as suas famílias têm ou não têm condições de oferecer. Nesse sentido, ela pergunta em que condições as famílias brasileiras se encontram e se essas condições possibilitam, promovem, protegem e garantem os direitos de suas crianças e adolescentes. Embora a pergunta do artigo problematize as condições das famílias de efetivamente proteger e cuidar de crianças e adolescentes, a gente pode pensar essas mesmas reflexões para a proteção de todos os integrantes do grupo familiar, em especial os mais vulneráveis, como idosos, pessoas com deficiência, dentre outros. O artigo pontua ainda que o Estado e a sociedade têm exigido das famílias uma considerável responsabilidade pela provisão do bem-estar dos seus integrantes. Só que isso acontece sem a contrapartida e efetiva oferta de recursos públicos facilitadores dessa tarefa. Todas as famílias, em diferentes graus, passam por vulnerabilidades, riscos e crises. Só que isso se torna um problema ainda maior quando elas não contam com o suporte do Estado, especialmente em termos de políticas e serviços públicos, para minimizar ou superar esses riscos aos quais elas estão sujeitas. O artigo pontua que cotidianamente os profissionais de assistência social se veem nessa tarefa, nessa necessidade de avaliar, ou seja, de fazer um diagnóstico das condições apresentadas pelas famílias e dos fatores dificultadores do exercício das funções de proteção e da garantia do bem-estar de seus membros, especialmente os mais vulneráveis. Ela propõe olhar para o contexto sociofamiliar considerando as condições referentes ao grupo familiar e aquelas associadas ao contexto comunitário. Ou seja, caro colega, está tudo conectado: matricialidade sociofamiliar e territorialização. Olhar a família, sim, apontando a presença de vulnerabilidades e riscos sociais, mas olhar o território também, mapeando recursos com os quais as famílias contam ou não contam, para minimizar ou superar a situação. E aí entra a análise das três dimensões. Essas dimensões tiveram como referência a metodologia dos núcleos de apoio à família, os NAFs da cidade de Belo Horizonte. A primeira dimensão de análise é a dimensão estrutural. Isso aqui não tem nada a ver com aquele chavão de dizer se a família é estruturada ou desestruturada, pelo amor. Inclusive, a gente tem até um vídeo sobre isso aqui no canal que você pode ver aqui no card. A dimensão estrutural contempla aspectos relacionados à situação socioeconômica da família e ao acesso à rede de atendimento. É por isso que ela é subdividida em dois aspectos: composição familiar e acessibilidade aos direitos de cidadania. No aspecto composição familiar,
A gente analisa características como idade, sexo e gênero, etnia, pessoas com necessidades especiais, número de responsáveis por crianças e adolescentes, dentre outras. Já no aspecto acessibilidade aos direitos de cidadania, a gente analisa o alcance e as condições mínimas de inserção em serviços públicos. Essa dimensão agrupa os direitos de cidadania e os serviços a eles relacionados nos seguintes blocos: habitação, documentação básica, justiça e segurança pública, trabalho, renda e previdência social, educação, saúde e alimentação, esporte, cultura, lazer e convivência. E não se preocupe em anotar tudo isso, porque ao final do artigo tudo está sistematizado, inclusive com exemplos do que pode ser observado e encaminhado em cada área, o mais mastigadinho possível. A segunda dimensão de análise é a dimensão funcional. Aqui são analisados os aspectos relacionados à organização do cotidiano da família. Papéis, funções, divisão das tarefas, economia doméstica, enfim, com destaque para os seguintes elementos: manutenção financeira da família, cuidados com a habitação e cuidados para com os membros mais vulneráveis. Então aqui, por exemplo, a gente vai olhar isso. Quem é o responsável pela manutenção financeira, pelo cuidado com a casa, pelo cuidado com as crianças e os idosos? Será que a vulnerabilidade é tamanha que as crianças e adolescentes é que estão assumindo esses papéis na família? E aí chegamos à terceira dimensão de análise, que é a dimensão relacional. Essa dimensão tem a ver com os vínculos intrafamiliares e com os vínculos da família com a comunidade. Aqui também entra a análise das relações de gênero e geração, autoridade e afeto, cuidado, socialização e sociabilidade na família. A autora sugere a análise dessa dimensão focalizando em 3 subcategorias: dinâmica intrafamiliar, relação com a família extensa, pessoas significativas e comunidade, e mediação de direitos e relação com a rede de serviços governamentais e não governamentais. E para a análise da subcategoria dinâmica intrafamiliar, ela propõe ainda olhar os seguintes elementos: estratégias utilizadas para lidar com o conflito, regras, papéis e valores, manifestação do afeto, integração do grupo familiar e autoestima. E veja que lindo, que maravilhoso isso! Essas divisões aqui são resultado de uma adaptação da Entrevista Familiar Estruturada, a EFE, da professora Terezinha Feres Carneiro, muito conhecida, não a professora Terezinha Feres Carneiro necessariamente, mas a entrevista, muito conhecida dos psicólogos. A EFE é uma entrevista que eu amo, amo, amo. Ela tem aplicações clínicas para avaliar a saúde emocional das relações familiares. Mas claro, caro colega, aqui a autora desse artigo adaptou as categorias da EFE para as políticas sociais, ou seja, para o uso na assistência social. Olha que maravilhoso isso! E assim, ó, vamos combinar. Agora um papo reto com os meus colegas psicólogos. Dá um close aqui, ó. Ó. Eu não sei como, mas ainda vejo muito psicólogo perdido no SUAS, sofrendo com dificuldades de associar o que aprendeu na graduação com o seu trabalho na assistência social. Só nesse vídeo aqui, olha quantas ferramentas a gente citou que são bastante trabalhadas e conhecidas da psico. História de vida, genetograma, entrevista familiar estruturada. Então olha quanta ferramenta que originalmente tem aplicação na terapia, mas que a gente pode adaptar para a nossa atuação no SUAS. Claro que não é adaptar à la louca, é adaptar com base em estudos, com base em artigos, com base em livros, como aconteceu com essa adaptação da EFE para o contexto das políticas sociais. Os instrumentos existem, a gente pode e deve adaptá-los, que foi o que essa autora fez. Bom, agora sim, caminhando para o final desse vídeo, que já está bem extenso, vamos organizar a mente. É possível que você esteja um pouco assustado e pensando: meu Deus, quanta coisa para olhar nessas dimensões estrutural, relacional e funcional! Sim, mas a boa notícia é que ao final do artigo, a Daniela Nogueira sistematizou tudo isso em tabelas, com todas as dimensões e inclusive os tópicos para a gente olhar em cada uma. Como eu disse, mastigadinho, mais mastigadinho impossível. E ela cruza essas dimensões com 2 colunas na tabela, com aquela clássica divisão de fatores de proteção e fatores de risco.
Só que por opção teórica ela usa condições mínimas ou favoráveis no que seriam os fatores de proteção e no que seriam os fatores de risco, ela coloca necessidades de inserção em ações ou serviços. Enfim, esse artigo é de 2006, mas ainda é muito atual, muito útil para a gente. Veja, em 2006 eu também nem sabia o que era o SUAS e esse artigo já estava publicado. Então baixem, vai ser muito útil para vocês também. Eu já usei esse artigo como ferramenta de diagnóstico sociofamiliar para analisar os dados que eu tinha obtido junto à família na história de vida, no genetograma, na discussão com as colegas e fazer uma análise de uma forma mais organizada. E eu tive a experiência com outra aplicação desse artigo também. Quando eu era coordenadora do CREAS, as gurias do PAEF faziam os PAFs em cima desse artigo. Era um formulário bem simples. Elas construíam junto com as famílias as metas para o PAF olhando essa coluna, necessidade de inserção em serviços, conforme cada dimensão, relacional, estrutural e funcional. Não era um formulário de PAF gigante, ao contrário, era bem simples, 3 folhas de papel, mas elas andavam para cá e para lá com as tabelas desse artigo como se fosse uma grande legenda, para nortear as estratégias que iam propor e discutir com as famílias na elaboração do PAF. Bem, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e baixem o artigo e tentem aí utilizar na vida de vocês no SUAS. Obrigada por assistirem até aqui e se vocês gostam do nosso conteúdo, curtam, compartilhem e se inscrevam aqui no nosso canal. O vídeo de hoje foi pensado especialmente para os colegas do SUAS e para os estudantes que desejam um dia trabalhar na assistência social. Beijos e a gente se vê na próxima conversa. Tchau!